Olha quantos fios desencapados por aí. Olha quanto rastro vocês deixaram. A coisa vai feder e vai feder muito. Elon Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. Malu Gaspar no Globo. Depois ela diz, em tom conspiratório sem provas. Bom, vamos lá. Ele ainda não mostrou prova robusta. Indícios, sim. E não é um tom conspiratório. O Biden mandou Pentágono, diretor da CIA, mandar recadinho para Bolsonaro, para militar. A USAID financiou eventos do TSE/STF sobre discurso de ódio e liberdade de expressão. O Barroso participou e o Barroso depois convocou o imitador de focas para falar de regulamentação nas redes sociais. E gente como eu e muitos outros acabamos censurados. Então, até aqui, nós temos inúmeros indícios de que o imperialismo yankee estadunidense interferiu na eleição brasileira. Mas é o imperialismo do bem para a esquerda. É a neocolonização charmosa, porque favoreceu o Lula. Então, a narrativa da militância é que está sem pé nem cabeça. Todo mundo já sabe, já entendeu que houve interferência. Isso está sendo investigado nos Estados Unidos. Parlamentares de oposição no Brasil estão atentos e pressionando. E muita coisa pode sair desse troço ainda. Aí vem a Fernanda Torres, que está em evidência porque ganhou prêmio, foi indicada a Oscar, e o escambau. E eis que, de repente, a turma de esquerda da velha imprensa quer fingir que o que uma atriz boa pensa sobre política importa. Não, não importa. Assim como não importa o que ela pensa sobre física quântica. Ela é uma boa atriz, ponto. Isso não diz nada sobre ela ser uma boa pessoa, sobre ela ser inteligente, sobre ela entender de política, de economia e por aí vai. É o óbvio ululante, né? Mas de vez em quando um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, na verdade. Então de vez em quando acerta. Atira no que viu e acerta no que não viu. Foi o caso aqui. Fernanda Torres. Os Estados Unidos patrocinaram a ditadura no Brasil. Parabéns, Fernandinha. Exatamente. Os Estados Unidos, o governo americano, patrocinou a ditadura no Brasil. Estamos com a ditadura na mão do Lula e do STF e da velha imprensa e dos artistas engajados, com 18 bilhões de Rouanet para justificar a militância. Todos eles defendendo censura, perseguição, prisão política, ditadura, estado de exceção. E isso tudo com o apoio do governo Biden, da USAID, da CIA, do Pentágono, do Deep State. Então, Fernandinha, parabéns, nota 10 para você, ainda que sem querer, errando décadas na sua análise, você acertou no essencial. O imperialismo estadunidense patrocina a ditadura brasileira. Isso vai ser revertido com Trump e com Musk, se Deus quiser. Relatório aponta a influência da USAID sobre a STF e TSE. Documento publicado em outubro de 2024 da organização Civilization Works refere-se à situação brasileira como complexo industrial da censura. Olha quantos fios desencapados por aí. Olha quanto rastro vocês deixaram. A coisa vai feder e vai feder muito. E cuidado, porque isso vai respingar em cada um de vocês do esquema, do consórcio, que acha que só o Alexandre de Moraes vai pagar a conta sozinho. Vai não. Vai não. Então, Trump vai em cima de promotor da International Criminal Court, porque ele perseguiu cidadãos americanos. Deixa eu lembrar aqui uma coisa importante. Eu sou um cidadão americano, perseguido há 2 anos por um ministro do Supremo. Alguns anos depois de eu
ser um dos primeiros brasileiros a denunciar numa corte internacional o inquérito do qual depois eu fui colocado como réu. Cidadão americano, sem passaporte brasileiro, sem conta bancária, sob censura prévia, perseguido por um juiz brasileiro. Isso vai começar a ficar esquisito para Alexandre de Moraes e companhia. Vai ficar esquisito, ó. Trump confisca bens e sanciona procurador de Haia, que indiciou Netanyahu. Chora o colunista de esquerda Jamil Chad no UOL. Tá ficando esquisito para vocês. Perder visto, não poder mais entrar nos Estados Unidos, eventualmente baixar uma medida do Magnitsky Act, em que esses ministros na física não possam mais ter uma conta em banco internacional que opera com os Estados Unidos. Vai sobrar basicamente Caracas e Havana, talvez Angola, para eles circularem. A coisa vai começar a ficar esquisita para todos vocês cúmplices desse regime de exceção que foi instaurado em nosso país. A visita da OEA alimentou um pouco as esperanças. Porque, primeiro, eles se reuniram lá com os ministros do Supremo 2 horas quase ouvindo ladainha. Segundo, a gente olha o senhor Baca, o estilo Jean Willis de ser, e algumas postagens e fala assim, já vi tudo. Só que tem mudança de direção nos Estados Unidos. Metade do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. Ele vai ter que encarar tempos de vacas magras se ele mandar a vaca para o brejo. O senhor Vaca precisa pensar bem. E já falou, impressionante o que recebemos de denúncias. Há um clima de ventos de mudança que pode começar a acarretar em consequências para os operadores totalitários do direito no Brasil, como diria Maria Elvira Salazar, nossa guerreira congressista do Distrito 27 aqui na Flórida, muito próxima do secretário de Estado Marco Rubio. Ambos têm o comunismo na América Latina como principal pauta, porque vem de Cuba. Venezuela está sempre na prioridade deles e agora o Brasil. Então a coisa está ficando esquisita. O cerco está se fechando. Eu não quero entrar num clima de 72 horas, tic-tac, isso não é minha praia. Bala de prata. Mas a coisa está ficando pior para os golpistas verdadeiros do Brasil. Pode ser que comece a ter consequências. Esse é o ponto. Enquanto isso, vou entrar em STF. Enquanto isso, olha o nível das coisas que estão vindo à tona, né? O New York Times, o Elon Musk tweetou isso. O New York Times dizendo que Nova York se mexe para autorizar 800 mil não cidadãos votarem em eleições locais. Ou seja, como disse o Elon Musk, a esquerda democrata está querendo importar eleitores, chantageá-los, comprá-los com esmolas e a própria permanência no país. Não vai rolar. Então, eles estão tentando destruir a América, mas eles sofreram uma derrota acachapante. E, claro, eles dizem que Trump ganhou de forma justa, impressionante, mas não pode ser um Deus imperador. Novo governo testa limites da democracia e da Constituição. Não, vocês são muito bobinhos. É uma guerra declarada à burocracia, ao deep state. A Constituição vai muito bem, obrigado. Ela não estava bem durante o governo, durante o governo Biden, sendo instrumentalizada a justiça para perseguir adversários, dando perdão para criminosos durante a pandemia e para familiares. A turma que diz que o Elon Musk não foi eleito é a mesma turma que endeusava Fauci, Bill Gates, o Mark Zuckerberg pré-jiu-jitsu, o Karl Kraus, o Jorge Soros e seu filhinho Alex. Ou seja, são uns hipócritas.
Nós votamos no Trump, fizemos T, sabendo que o Elon Musk estava do lado dele e que ia tocar o processo de desburocratização. Nós votamos para isso mesmo. A democracia vai bem, aliás, fortalecida, porque é o povo escolhendo as políticas públicas, não mais uma casta de tecnocratas não eleitos. E é isso que está apavorando a esquerda. Eles achavam que tinham criado o moto perpétuo de poder, de permanência no poder. Só que isso tudo está sendo implodido pelo governo Trump, que está muito mais esperto, atento, arisco, agressivo, indicou 1000 cargos logo no começo, os democratas focando muito na sabatina dos altos escalões, e, by the way, estão todos sendo aprovados, até a Tulsi Gabbard e o RFK, o Robert Kennedy Jr., mas ele botou em outros cargos que não precisavam de sabatina e aprovação 1000 pessoas alinhadas que estão fazendo uma revolução de baixo para cima. E isso está desesperando a esquerda. E alimentando a esperança de quem defende a liberdade. É o caso do CEO do Rumble, que está operacional no Brasil de novo, dando todo o crédito a Trump por isso. A decisão do Brasil de revogar a censura ao Rumble é prova de que o mundo está mudando. O presidente Trump está tornando o mundo grande novamente. Obrigado, Trump. As coisas vão acontecer. Eu falei da OEA no Brasil. O Barroso e o Alexandre de Moraes tentando ludibriar, engambelar, enganar o Vaca, o senhor Vaca, mas o senhor Vaca teve acesso depois à realidade, uma ducha fria de fatos, acesso a familiares de perseguidos, de mortos no sistema de exceção. Flávio Gordon, que foi um dos que comigo em 2019 entramos na Corte Internacional denunciando o inquérito do fim do mundo quando censurou a Cruzoé, explanou o caso dele. Bastam alguns poucos casos, mas são muitos. O caso do Felipe Martins é bizarro, o do Clesão, o do Flávio Gordon, o meu. Cidadão brasileiro, cidadão americano hoje, há 2 anos sob censura, passaporte cancelado por uma compilação de tweets sob censura prévia. Basta o meu caso. Então, a coisa vai ficar esquisita. E nós não vamos esquecer todos os cúmplices dessa situação. Por exemplo, a alta cúpula militar. Encontre a semelhança. As mulheres entravam com seus filhos nas câmaras de gás, achando que iam tomar banho. Chegamos a matar 6.000 pessoas em um único dia. Adolf Eichmann, oficial da SS, arquiteto da Holocausto nazista. As pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las. Foram dormir no dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. General Gustavo Dutra, arquiteto da traição dos militares aos patriotas brasileiros. Nós não vamos esquecer os cúmplices dos verdadeiros golpistas. Daqui a pouco, quem vai estar gritando não, anistia sim, acho que são outros. Se Deus quiser, se a gente conseguir reverter esse cenário kafkaniano, orwelliano, surreal, soviético que temos em nosso país hoje. Claro que, para isso acontecer, a gente vai ter que implodir essa velha imprensa, que não restou mais veículo sério, à exceção da Gazeta do Povo, jornal centenário, da Nova Oeste, herdeira do que já foi a Veja, na figura do Jairo, e a Auriverde, herdeira do que já foi a Jovem Pan. Olha o que faz a Folha de São Paulo. Família de foragido do 8 de janeiro é usada por bolsonaristas para pressionar por anistia. Condenado a 14 anos de prisão, motorista quebrou tornozeleira. Gente, o cara provou que estava trabalhando como motorista no dia e pega 14 anos de prisão. É assim que a imprensa trata ele. A mesma imprensa que é obcecada com a letalidade policial em São Paulo, não na Bahia.
porque se preocupa muito com os marginais de verdade, com homicida, traficante, pedófilo e por aí vai. Enquanto isso, não há recuo de Alexandre de Moraes. Tirano não fica bonzinho da noite para o dia. Alexandre de Moraes segue sendo o mesmo psicopata frio, insensível, cruel, maligno de antes. E negou, portanto, indulto a Daniel Silveira, rejeitando o livramento da condicional. Daniel Silveira, cujo crime foi gravar um vídeo exaltado com a imunidade parlamentar que ele tinha, recebeu a graça presidencial depois e nada adiantou. Ele é um preso diferente. Ele não merece nada daquelas prerrogativas garantistas que bandidos de verdade desfrutam em nosso país. Não dá para levar esse país a sério. É um país na mão da bandidolatria, a começar por ministros do Supremo, que agem como bandidos e que têm as mãos sujas de sangue, como disse ontem na Oeste Sem Filtro o grande advogado, corajoso, doutor Sebastião, advogado do Felipe Martins, que estará conosco no domingo no 4x4. Se outros brasileiros, muitos outros, tivessem a coragem dele, o Brasil estava salvo. Pobre do povo que precisa de herói, disse Bertolt Brecht, um comunista. Tema da minha coluna na Oeste, que está liberada agora. Só que os meus apoiadores receberam na quarta de manhã. Vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, torne-se um apoiador, ajuda meu trabalho independente e recebe como recompensa esses mimos. Eu chamo Os Avengers, o título. Pode ser também a turma da DC, da Liga da Justiça, mas o fato é que o Batman faz muita diferença como herói. Precisamos de heróis, arquétipos mitológicos e heróis verdadeiros, sem capa. O Elon Musk, o Milley, o Trump, ao levar um tiro de fuzil e levantar lute, 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 isso é heróico. Elon Musk, o cara mais rico do mundo, podia estar no iate, que é um navio bizarro, com 38, 72 virgens, sei lá, o que ele quisesse. E está fazendo o que ele está fazendo. Pelo mundo, pelos Estados Unidos. Isso é heróico. Mas é bom lembrar, ou rever Batman. O comissário Gordon é heróico. A Rachel, do District Attorney, promotora pública, heróica. Cada um de nós pode agir como herói, indo para algum grau de sacrifício em prol da verdade, do certo, da liberdade, dos valores, ou pode virar um Reinaldo Azevedo da vida e aí durma com essa consciência. O que eu sei é que se você escuta um relato da Débora e não se sensibiliza, não se emociona, talvez você já tenha morrido por dentro. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito, então, me chamou para escrever "Perdeu Mané" na estátua, em frente ao STF. E eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resolveria
resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público. E ela continua, e tudo é absurdo demais. Tudo é bizarro demais. Só que eles, do consórcio golpista, velha imprensa, governo federal lulista e STF lulista, eles querem que a gente acredite que houve uma tentativa terrível de golpe no nosso país. O ministro de Justiça do governo Lula nega isso mais de uma vez, para desespero de uma militante esquerdista como Vera Magalhães. Tudo isso financiado com recursos do Gente Me Dá Asco. E os bagrinhos foram lá derrubar o governo com Bíblia, jogar uma Bíblia na cara do Lula. Militante patética. Enquanto isso, Gilmar Mendes, que é muito respeitado pela Vera Magalhães, né? Se militar quer ser candidato, deixa a farda. Alguém poderia dizer, se ministro do Supremo quer palpitar sobre tudo, governar sem voto, que deixe a toga, ministro. E, por fim, Polícia Federal, de vez em quando, resolve trabalhar, indicia 3 desembargadores, 2 juízes e 7 advogados do Maranhão por venda de sentença. Esse é o sistema judiciário brasileiro. O poder judiciário mais corrupto, podre e caro do planeta. São esses os que deram o golpe de verdade.